Vamos, nesta aula, agora estudar a geometria. Para o estudo da geometria, nós vamos começar aí com o cálculo da área de figuras. Tá? Vamos começar por esta questão aí, que é uma questão bastante interessante. Tá? Ela é relativamente fácil, porém você deve ter alguns conhecimentos da geometria. Então vamos calcular esta área aqui que está em destaque. Nós temos aqui um triângulo equilátero, de lado 6, e queremos descobrir o valor desta área aqui que está vermelho, de cor vermelha, esse pedaço aqui. Bom, qual é a ideia para calcular essa área? Para calcular essa área, eu preciso descobrir qual é a área do triângulo equilátero. Descobrindo a área do triângulo equilátero, eu vou subtrair da área deste círculo, que está inscrito nesse triângulo equilátero. Subtraindo, nós vamos encontrar a área dessas três regiões aqui, ó, que são idênticas, dessa vermelha aqui, essa região, esta região e essa região possuem a mesma área. Então, basta dividir este valor por 3. Então, repetindo, para calcular esta área vermelha, eu tenho que calcular a área do triângulo, a área total do triângulo equilátero, subtrair da área. Aí, retirando a área do círculo, vai me sobrar a área dessas três regiões que são idênticas. Eu divido esse valor por 3 porque eu quero encontrar apenas este valor aqui, ó, dessa área em vermelho. Então, vamos aos cálculos. Primeiro, nós vamos aí descobrir qual é a área do triângulo equilátero, que essa aí é fácil de determinar. É fácil de determinar a área do triângulo equilátero. Então, vamos pegar aqui a altura desse triângulo equilátero. Então, esse triângulo aqui, ó, ele vai ter uma altura, esta altura aqui. Para calcular a área deste triângulo equilátero, eu vou ter que saber a altura do triângulo. Então, esse valor aí, que nós vamos chamar de H, ele vai ser fácil de calcular. Então, vamos lá. Então, vamos calcular a altura desse triângulo equilátero. Para isso, nós vamos usar uma fórmula que você já conhece. Observe aqui, ó, que esse triângulo é equilátero, então esse aqui vai ter, nesse triângulo aqui, ó, que estou considerando o triângulo, essa altura dividiu o triângulo equilátero em 2 triângulos congruentes. Vamos analisar o triângulo da direita, Observe que esse ângulo aqui, ó, por isso aqui ser um triângulo equilátero, esse ângulo aqui é um ângulo de 60 graus. Se ele é um ângulo de 60 graus, e aqui é um triângulo retângulo, então aqui vai ter 30 graus. Você já deve ter estudado isso aí da trigonometria, tá? Então, triângulo retângulo, se esse ângulo aqui é de 60 graus, esse aqui vai ser de 30, que 60 com 30 dá 90, e 90 com 90, 180. Então, esse ângulo aqui é de 30 graus. A hipotenusa aqui, ó, nesse triângulo, a hipotenusa mede 6, observe, e aqui é um ângulo de 30 graus, vocês devem estar lembrado que aqui nós temos o cateto oposto, esse pedacinho aqui, ó, é o cateto oposto em relação a esse ângulo de 30 graus. O cateto oposto tem que ser a metade da hipotenusa. Então, se a hipotenusa aqui mede 6, o cateto oposto vai medir quanto? 3. Então, o cateto oposto para um ângulo de 30 graus sempre é a metade da hipotenusa, que mede 3. Então, aqui já temos como calcular a altura desse triângulo equilátero. Depois que acharmos a altura, vamos calcular a sua área. Então, para calcular a altura, eu posso usar aqui agora, ó, o teorema de Pitágoras, uma vez que eu tenho a hipotenusa e os dois catetos, ou eu posso usar a relação de seno ou cosseno para encontrar esse valor aqui, ó. Lembrando que, em relação ao ângulo de 60 graus, essa altura aqui, ó, ela é o cateto oposto. Então, nós temos que seno de 60 graus, que esse ângulo aqui, ó, vai ser o cateto oposto, que é o H, sobre a hipotenusa, que é 6. Sabemos que o seno de 60 graus é raiz de 3 sobre 2. Isso vai ser igual a H sobre 6. Multiplicando, fazendo o produto dos meios e o produto dos extremos, temos que 2H é igual 6 raiz de 3.
Como aqui nós temos uma igualdade, esse 2 que está multiplicando passa dividindo. Então o H aí vai ser 6 raiz de 3 sobre 2. Onde eu concluo que 6 dividido por 2 é 3, onde eu concluo que a altura deste triângulo equilátero é 3 raiz de 3. Essa é a altura desse triângulo equilátero. Bom, como nós encontramos a altura, agora você pode tirar aí um print da página. Eu vou apagar essa página aqui. Agora nós vamos calcular a área do triângulo equilátero. Como calcular a área do triângulo equilátero? Eu vou apagar essa região, que eu preciso de espaço para escrever. Sabemos que calculamos aí a altura, que é 3 raiz de 3. Agora vamos calcular a área. Então, para calcular a área do triângulo, eu sabendo a altura, eu sei a altura e sei a base. A base é 6. A base é 6. A altura é 3 raiz de 3, que acabamos de encontrar. Então, é base vezes altura. A base é 6, que é esse lado aqui, ou qualquer um dos três lados, vezes a altura, que acabamos de encontrar, que é 3 raiz de 3, dividido por 2. Então, a área do triângulo vai ser 6 vezes 3, 18. 18 dividido por 2 é 9. Ó. 6 vezes 3, 18. 18 dividido por 2, 9. Então, é 9 raiz de 3. Então, encontramos a primeira parte da nossa questão. Nosso primeiro objetivo está encontrado aqui. Primeiro, achei aqui primeiro. É a área desse triângulo equilátero. Agora, eu tenho que encontrar a área do círculo. Para encontrar a área desse círculo, nós vamos fazer o seguinte procedimento. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Então, vamos apagar aqui, que eu vou retornar aqui, para calcular a área do círculo. Para calcular a área desse círculo, eu vou pegar aqui um círculo e vou colocá-lo aqui nessa região, de tal forma que esse triângulo ele vai ser, ó, tá aí. Então observe agora que nós temos aí esse círculo menor está inscrito no triângulo equilátero e esse círculo maior está circunscrito ao triângulo equilátero. O que nós devemos mostrar para vocês é como calcular o raio da circunferência menor. Então vamos observar o seguinte, vamos passar aqui, pegando aqui mais informações. Então nós temos aqui, ó, essas três alturas. Como o triângulo é equilátero, isso aqui é altura, mediana, é altura e também é mediana. Então vamos marcar as três alturas aqui, ó. As três alturas, ou as três medianas, vão se encontrar num ponto. Esse ponto aqui, ó, é o centro da circunferência menor e também será o centro da circunferência maior. Observe aí, ó. Aqui vai ser o raio da circunferência menor. Vou marcar aqui. Aqui é o raio da circunferência menor, esse pedacinho aqui, ó. Raio da circunferência menor. E esse aqui é o raio da circunferência maior. O que eu quero mostrar para vocês, que esse raio aqui da circunferência menor, exatamente ele é a metade do raio da circunferência maior, que é esta aqui, ó. É a metade do raio da circunferência maior. Então, se aqui mede R, aqui também vai ser raio, daqui para cá é raio, e esse pedacinho aqui é raio. Como é que eu cheguei nesta conclusão? Observe que esse ângulo aqui é um ângulo de 60 graus, por ser aqui um triângulo equilátero, esse ângulo aqui é um ângulo de 60 graus, e aqui é bissetriz, tá? É altura e bissetriz, então esse ângulo aqui mede 30 graus, e analisando agora esse triângulo aqui, ó, retângulo, esse triângulo que nós estamos circulando, esse raio aqui vai ser o cateto oposto. O cateto oposto, como nós vimos, é a metade da hipotenusa. Observe que a hipotenusa nesse triângulo aqui é o raio da circunferência maior, que nós vamos chamar de Rzão. Então, Rzão vai ter duas vezes o valor de Rzinho, então vai ser 2 Rs.
Então, já concluímos que o raio da circunferência maior é o dobro do raio da circunferência menor. Então, nós temos aqui um R, como aqui é o dobro, já tem R aqui, então esse pedaço aqui também tem que ser R, porque R mais R dará os dois R's que nós acabamos de mostrar aqui para vocês. Aqui só foi para entender que esse raio aqui, ó, esse raio da circunferência menor, ele vai ser 1/3 da altura. Observe que daqui desse ponto até nesse ponto nós já calculamos a altura desse triângulo equilátero. Nós já descobrimos qual a altura, que é 3 raios de 3. Agora vamos dividir isso em 3 partes iguais, aí nós vamos encontrar o raio da circunferência menor, que era o raio que nós tínhamos pretendido de encontrar o seu valor. Então, vamos lá. Sabemos que a altura, nós encontramos que foi 3 raios de 3. Então, o raio da circunferência menor vai ser 1/3 da altura. Então, 1/3 desse valor aqui, eu pego esse valor aqui, ó, para encontrar o Rzinho, que é o raio da menor, eu pego 3 raios de 3 e divido por 3. Então, eu vou encontrar aqui, eu cancelo isso com esse, então, descobri agora que o raio da circunferência menor mede raiz de 3. Pois bem, já que eu tenho agora o raio, agora fica fácil de achar essa área, a área da circunferência menor. Como calcular a área da circunferência menor? Vamos lá. Para calcular a área da circunferência menor, que é a área do círculo, que é calculada por πr². Então, a área vai ser π, como o raio da circunferência menor é a raiz de 3, então é a raiz de 3 ao quadrado. Isso significa que essa área vai ser igual, raiz de 3 ao quadrado é 3, raiz de 3 ao quadrado é raiz de 9, que é 3, então é 3π. Então, descobrimos também aí, ó, o valor da área desta circunferência menor, o valor da área da circunferência menor. Então, o que eu tenho que fazer agora? Eu tenho que pegar aqui agora, ó, a área do triângulo equilátero e diminuir dessa área que eu acabei de encontrar. Aí eu vou encontrar a área dessas 3 regiões e basta agora só dividir esse resultado por 3. Então, a área do triângulo é 9 raios de 3, está aqui, ó, 9 raios de 3 que nós encontramos. Então, eu vou pegar essa área daquelas 3 regiões ali, eu vou descobrir aquela área, a área daquelas 3 regiões. Como vamos fazer isso? Eu vou pegar, para descobrir essa área, eu vou pegar a área do triângulo, que é 9 raios de 3. Vou diminuir da área do círculo menor, que é 3π. Aí eu vou encontrar a área daquelas 3 regiões. Então vamos lá, a área vai ser igual a... Como eu tenho aqui 9 e 3, eu coloco 3 em evidência. Aqui dentro do parênteses vai ficar 3 raiz de 3. Observe que 3 vezes 3 aí é 9, então 9 raiz de 3, menos, o 3 foi colocado em evidência, aqui vai ficar apenas π. Então, a área dessas 3 regiões aí, ó, que nós tínhamos mostrado para vocês, a área dessas 3 regiões, acabamos de encontrar o valor, que é 3 que multiplica 3 raiz de 3 menos π. Então, a nossa área procurada é este valor aqui, ó, dividido por 3, porque eu quero apenas uma daquelas 3 regiões, dividido por 3. Dividindo por 3 aqui, ó, cancela esse valor com esse valor, então a resposta vai ficar 3 raiz de 3 menos π. A área procurada dessa figura nossa é exatamente 3 raiz de 3 menos π. Aí deu um trabalhinho para ser encontrado, mas espero que você tenha entendido todos os passos aqui, ó. Você pode retornar o vídeo, ver as análises que foram feitas para entender melhor, para fazer uma recapitulação do que foi mostrado, que nós temos bastante informações, tá? Sobre essa figura aqui, ó. Mas, de uma forma geral, da próxima vez que você for calcular a área de uma circunferência que está inscrita num triângulo
equilátero, basta você lembrar que o raio dessa figura aqui sempre vai ser 1/3 da altura. Isso você vai ter que guardar, tá? Para não ter que fazer esse tanto de cálculo. Com esse conhecimento já evitaria fazer bastante contas aí, ó. Lembrando que o raio da circunferência menor é exatamente 1/3 da altura do triângulo que está circunscrito a ela. Espero que você tenha entendido. Colabore com o nosso canal aí, dando um joinha. E aguardo vocês numa próxima aula, onde estaremos calculando a área de outras figuras, tá? Tá aí a nossa resposta, é 3 raiz de 3 menos π.